Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 9 de abril, somos convidados a celebrar a sexta-feira da oitava da Páscoa. Nesta experiência do amor e da presença do Senhor, nós somos convidados a nos unir nesta experiência tão profunda, tão significativa da graça e do amor dele em nossa vida. Há 8 dias atrás, nós estávamos, de fato, celebrando a Sexta-feira da Paixão. E, diante desta celebração da Paixão do Senhor, nós presenciamos até onde as consequências do amor de Deus vão. Um amor que é capaz de se entregar e se doar inteiramente por cada um de nós. Por isso, a antífona que conduz, portanto, o sentido da celebração seria também considerada a antífona de entrada para a celebração da Santa Missa, diz assim: o Senhor conduziu o seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia. Isso se encontra no Salmo 77, 53. Salmo 77, versículo 53. Remontando e trazendo a cada um de nós a história da salvação. Assim iniciemos este momento, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantia de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia,
de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta terceira aparição do ressuscitado, narrada por São João, nos remete a viver a profunda experiência do Cristo que vive e vem ao nosso encontro para reviver, reacender a chama da fé em nossa vida. Se nós tomarmos os aspectos do Evangelho de hoje, nós vamos perceber, amados irmãos e irmãs, que o grupo que estava com São Pedro, ao ouvir aquilo que São Pedro diz, tomam a mesma atitude que ele. Pedro diz: eu vou pescar. Poderíamos pensar aqui, esse vou pescar, numa atitude de regressar à vida antiga. Eles voltam às origens. Eles voltam à primeira experiência aonde fizeram a profunda experiência do encontro com o Senhor. A fé ainda não estava profundamente restaurada. Era necessário, então, que o Senhor pudesse se manifestar e trazer novamente aos corações dos discípulos a graça da fé. A palavra nos diz que os discípulos passam a noite inteira pescando e nada conseguem pescar. Logo pela manhã, alguém que eles não conhecem está à margem e diz: moços, tende alguma coisa para comer? Eles respondem não. E Jesus diz a eles: lançai a rede à direita da barca e acharei. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Por que eles fazem a experiência da pesca? Eles fazem a experiência da pesca justamente porque obedecem o Senhor. Se tomarmos consciência, o próprio Pedro já teve outras experiências com Jesus e, diante então de uma noite frustrada de pesca, Jesus diz a ele: lançai à direita, lançai a rede. E então Pedro diz: passamos a noite inteira pescando e nada conseguimos. E ele diz: mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Com toda certeza, quando Pedro lança a rede junto aos discípulos, do lado direito, e percebem que a rede vem cheia de peixes, eles reconhecem, e João faz este intermédio. João é o primeiro a reconhecer que quem está ali é Jesus. E fala a Pedro. Pedro, nos fala a palavra, está nu. Vamos pensar aqui que Pedro está ainda com essa realidade de uma fé que ainda não está totalmente segura. Ele então se veste e vai ao encontro de Jesus. Ele abraça a fé. Ele precisa crer para poder ir ao encontro do Senhor. Porque na memória ainda vinha fortemente a lembrança da morte brutal. É claro, Pedro e os discípulos já haviam feito a experiência do ressuscitado. Como a palavra nos diz, esta é a terceira aparição de Jesus ressuscitado. Mas é necessário este caminho pedagógico. Jesus, que de certa forma oferece aos discípulos 153 razões para não desanimar. A pesca foi tão frutuosa que a rede estava cheia de 153 peixes. E o detalhe,
Esses 153 peixes, de certa forma, denotavam as espécies de peixes que haviam na região. Diante de tamanho sinal, os discípulos começam a experimentar a fé de novo. E Jesus então diz a eles, quando puxam a rede para fora, a pedido de Jesus para trazer alguns peixes que apanhastes, vinde comer. É na partilha, é na experiência da comunhão, é junto ao Senhor em comunidade, reunida para celebrar, que nós experimentamos, portanto, a graça de Deus, de um Deus que se revela e que nos ama. Assim, nós vamos vivendo, portanto, a graça de Cristo em nossa vida, experimentando a graça batismal que nos motiva e reanima a caminhar ao encontro do ressuscitado. Por isso, peçamos a Jesus: Senhor, vinde em nosso auxílio, ajude-nos também a viver esta experiência da confiança em Tua palavra. Se pedires, lançai à direita, lançaremos. Assim nos ajude, Senhor, a confiar plenamente em Teu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.